Afinal, quais foram os motivos que levaram o governo Lula a uma atitude tão drástica, afetando o próprio BRICS? A Venezuela é muito importante para o BRICS, por ser a maior reserva de petróleo do mundo, afetando o próprio BRICS, afetando a integração latino-americana e a vida de um país que precisa buscar vias alternativas para escapar do cerco imperialista. O assessor de Relações Internacionais da Presidência da República, Celso Amorim, declarou em entrevistas à imprensa brasileira que a razão teria sido quebra de confiança, descartando qualquer critério para adesão ao BRICS, descartando qualquer critério vinculado ao tipo de regime político dos países aspirantes a esse ingresso. A quebra de confiança se referiria a um suposto compromisso do presidente Nicolás Maduro em apresentar as atas desagregadas das eleições de julho, comprovando sua vitória nas urnas. Mas aqui há um problema de origem, pessoal. Qual o direito do Brasil ou de qualquer país em fazer uma reivindicação dessas a qualquer outra nação soberana? Por acaso o governo brasileiro irá pedir as atas das eleições norte-americanas, que prometem ser acirradíssimas e muito questionadas? Ou o governo brasileiro acharia normal ter que comprovar a honestidade de eleições nacionais para algum país estrangeiro? Claro que não. Alguns argumentam que a Venezuela, ao não apresentar essas atas, estaria descumprindo o Acordo de Barbados, firmado entre governo e oposição em outubro de 2023, para normalizar a vida política daquele país. Mas esse pacto jamais estabeleceu que a soberania venezuelana seria rompida com o estabelecimento de uma junta decisória internacional ou conferindo a qualquer país o direito de julgar e decidir a licitude das eleições venezuelanas. Nenhum país independente e soberano aceitaria uma afronta dessas, o estabelecimento de uma instância internacional para determinar se foram ou não lícitas as eleições de algum país. Os acordos de Barbados jamais estabeleceram essa previsão. Aliás, se houve desrespeito ao Acordo de Barbados, foi contra a Venezuela. As sanções norte-americanas e europeias não foram levantadas antes das eleições, como estava prometido, e mesmo assim, o governo Maduro manteve seu compromisso de ir às urnas. Como ocorre com qualquer nação, cabe ao Poder Judiciário Nacional deliberar sobre processos eleitorais internos, conforme as regras constitucionais e legais localmente vigentes. Mas o Brasil resolveu romper uma tradição dos governos petistas e adotar uma postura de interferência na política interna venezuelana, sem qualquer respaldo para isso, como se quisesse assumir um papel de xerife ou árbitro latino-americano que nenhum documento legal, nenhum tratado internacional lhe confere. O Brasil exorbitou no seu papel de líder natural da América Latina. Aliás, assumindo uma postura muito surpreendente, porque ela tem alguma semelhança com a postura que tradicionalmente os Estados Unidos tentam desempenhar e que sempre foi repudiado pela esquerda de toda a América Latina, inclusive pela esquerda brasileira. Diante da pressão imperialista a qual se somava, mesmo com outra abordagem, o governo brasileiro, o governo Maduro fez a escolha de colocar a soberania de seu país acima de qualquer outro valor, recusando que a Venezuela fosse tratada como nação sob intervenção judicial estrangeira. Portanto,
Que quebra de confiança seria essa? Que tipo de aliança pode ser construída quando um dos parceiros passa a querer determinar os rumos da vida interna de um associado histórico? Aliás, o governo brasileiro atua dessa forma com os demais integrantes do BRICS ou com os países desejosos de aderir a essa articulação? Além de desrespeitar regras básicas de autodeterminação, o governo brasileiro parece se sentir, a julgar pelas palavras de Celso Amorim, no direito de castigar a Venezuela por quebra de confiança. Ainda que houvesse alguma razão para isso, mesmo que o governo Maduro tivesse descumprido algum compromisso bilateral durante o processo eleitoral venezuelano, esse tema poderia ficar acima de objetivos estratégicos como a integração latino-americana e a luta por uma ordem multipolar. Esse tema poderia ficar acima da solidariedade a um país tão maltratado pelo cerco imperialista como é a Venezuela? É justo tratar dessa forma o governo mais solidário com o PT e as forças democráticas brasileiras na resistência contra o golpe de 2016 e a Operação Lava Jato, que levou à cadeia o presidente Lula? O governo brasileiro adota medidas desta dureza contra a Casa Branca, comprometida até o talo com o genocídio do povo palestino? Ou contra o próprio Estado de Israel, comprometido com a maior carnificina contra um povo desde o fim do nazismo? O governo brasileiro adota medidas assim firmes contra o governo Macron da França, que desrespeitou abertamente o resultado das eleições parlamentares e formou um governo de direita, ainda que a esquerda tenha vencido as eleições? Por que então contra a Venezuela? É uma posição tão absurda que o próprio PT, em resolução da sua Comissão Executiva Nacional, discordou abertamente da atitude do presidente Lula de não reconhecer o governo Nicolás Maduro, de não reconhecer como vitorioso o presidente Nicolás Maduro nas eleições de julho. Por que essa atitude contra a Venezuela? Não está claro, ao menos não está público, mas vou tentar expor minhas hipóteses, sem desconsiderar o que disse Celso Daniel. Claro, eu não tenho dúvidas de que a razão principal do veto foi mesmo o desejo de castigar o governo Maduro por não ter cedido à posição brasileira, manifestando uma atitude hegemonista que não tem a ver com a tradição da esquerda brasileira e que não tem a ver com o que o PT sempre defendeu como princípio na política externa de um governo popular.